Bom dia, quinta-feira, 8 de junho, título da lição: Jesus, nosso único mediador. Quais são as marcas distintivas do poder da besta? Apocalipse capítulo 13, 4 e 5, o verso 5 já traz a resposta para a gente. Foi-lhe dada, para a besta, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 vezes. A resposta, marca distintiva do poder da besta, arrogâncias e blasfêmias. A besta do Apocalipse é um poder religioso apóstata que saiu de Roma pagã e cresceu até se tornar um sistema religioso mundial de adoração. E em relação a arrogâncias e blasfêmias, quais são os dois aspectos da blasfêmia? Questão de número 8. O texto proposto, Lucas 5, 18 a 26, onde é trazido diante de Jesus um paralítico e Cristo fala para ele assim imediatamente: teus pecados estão perdoados. E os escribas que estavam ali, os fariseus, indignados com a situação, eles falaram o seguinte, verso 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E o outro texto, João 10, 33, responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. A resposta, os aspectos da blasfêmia: colocar-se no lugar de Deus e perdoar pecados que só Deus pode perdoar. Jesus ele foi acusado de blasfêmia pelos líderes judeus, pelos escribas, ao dizer que os pecados do paralítico estavam perdoados. É digno de nota que, em relação à teologia deles, eles estavam corretos. Os escribas tinham razão, pois o Antigo Testamento declara que somente Deus é aquele que pode perdoar pecados. Isaías 43, no verso 25, está registrado: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. E Jeremias 31, 34 também repete esse mesmo conceito. O engano deles consistia em não terem reconhecido que Jesus, aquele homem que estava diante deles, era também 100% Deus. Em relação a arrogâncias, existem algumas atitudes da besta do Apocalipse, esse poder religioso que surgiu de Roma pagã e tornou-se essa potência mundial. Algumas atitudes que são para Deus arrogâncias. Vamos citar aqui algumas. A pretensão de perdoar pecados através de penitências, de indulgências, como foi evidenciado lá em Marcos 2,7, quem faz isso está blasfemando contra Deus. Ao fazer-se chamar Santo Pai, Santo Papa, ele adotou um nome que corresponde somente a Deus. Disse Jesus: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Mateus 23, no verso 9. Proclama também ser o cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja, como está lá em Efésios capítulo 5, no verso 23. Aceita homenagens que na Bíblia são descritas como ato de adoração que só corresponde a Deus receber. Estamos aqui nos referindo ao ato de ajoelhar-se diante do Papa. Pedro proibiu a Cornélio que o fizesse, por considerar-se ele mesmo, Pedro, um mero ser humano. Atos 10, versos 25 e 26. Perceba também que um santo anjo de Deus, apesar de ser superior a um santo apóstolo, proibiu a João que se ajoelhasse diante dele, explicando-lhe que isso era um ato de adoração que só corresponde praticar perante Deus. Apocalipse 19, verso 10 e 22, versos 8 e 9. Podemos agora entender melhor o que Paulo quis dizer quando escreveu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3 e 4, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A palavra anticristo, ela quer dizer que se põe no lugar de Cristo ou também que se opõe a Cristo. E a blasfêmia ela é definida como a reivindicação também de um homem ser Deus ou de estar no lugar de Deus. Vamos terminar aqui com 3 declarações de fontes oficiais da Igreja Romana. Uma: o Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus na Terra. Outra: o Papa Leão XIII gabou-se dizendo: nós, os papas, assumimos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E a terceira: o Papa é de tão grande dignidade
e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus e o vigário de Deus. Assim é que, se fosse possível aos anjos errarem na fé, poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Está no livro Fatos do Dicionário Eclesiástico de Ferraris, no artigo Papa, na página 409 e 410. Afirmações assim, ousadas, arrogantes, blasfêmias. Tenha então um ótimo dia na presença de Deus. Fique na paz.